Olá, eu sou o professor que conta e vamos hoje ao primeiro episódio da série Alfabetizar. O episódio de hoje é do livro Letras de Carvão. Mas antes, se você não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e compartilhar. Letras de Carvão foi escrito por Irene Vasco, ilustrado por Juan Palomino e traduzido por Márcia Leite, editora Pulo do Gato. A história, ela se passa no povoado de Palenque, e para isso vamos conhecer um pouquinho sobre este povoado que fica lá na Colômbia. O termo palenque pode ser entendido como uma organização social de africanos e afrodescendentes que, fugindo dos seus lugares de exploração e escravização, construíram um território livre e autônomo. Palenque, em espanhol, equivale ao nosso quilombo. O Quilombo São Basílio de Palenque foi fundado por Bencos Biorró. Ele era um membro da etnia Bidiagó, um grupo conhecido por sua extrema integridade cultural. Na Fundação Transformentes, podemos encontrar em Palenqueiro um pouco de sua origem. Abre aspas. É possível que Bencos Biorró tenha nascido em um lugar de Guiné-Bissau, na África Ocidental, chamado Biorró, e que seu lar tenha ficado nas Ilhas Bidiagó ou Bitsajó. Os homens bidiagós, como Bencos, eram guerreiros, excelentes navegadores e nadadores. Por causa disso, talvez desenvolvendo o difícil ofício de vogar, achou a forma de fugir e se organizar em terrenos difíceis como o pântano. Fecha aspas. Viviam na região conhecida como Guiné Portuguesa. Com a ajuda dos franceses, britânicos e suecos, foi erguido ali um dos maiores alicerces do tráfico de escravos no início de 1600. Porém, Bencos e toda a sua família foi vendido em 1596. Não demorou muito para a cultura do Bidiagó se revelar. Em 1599, Bencos, que recebeu o nome de Domingos Biorró, liderou uma rebelião com 30 homens em Cartagena das Índias. Benco e seus homens encontraram um lugar seguro e ergueram paliçadas ao estilo muito comum na África Ocidental. O local ficou tão bem protegido que as tentativas de invasão do governador sucumbiram uma após a outra. Sem saber como derrotá-los, o governador de Cartagena ofereceu um tratado de paz em 18 de julho de 1605. Nessa época, uma imagem de São Basílio ficou presa em uma das paliçadas. Muitos acreditaram ser um presságio. Tempos depois, o tratado foi violado por espanhóis em 1619, quando, andando descuidadamente, Biorró foi surpreendido pelo guarda da muralha e aprisionado. Em 1621 ele foi enforcado, porém o quilombo seguiu isolado. Resistiu e resiste até hoje. É reconhecido pela Unesco como o primeiro território negro autônomo das Américas. A trajetória do líder é conhecido por todos na cidade e passada entre gerações. As escolas têm conteúdo autônomo, focado na história afro-colombiana. O ensino da língua não é mais obrigatório, mas semanalmente os mais velhos se reúnem no centro comunitário para contar as histórias aos alunos de diferentes idades. A comunidade desde então preserva sua tradição com unhas e dentes. São cerca de 600 famílias que vivem em uma vila de ruas sem asfalto, muitas árvores, casas amplas de tijolos, escolas e centros comunitários. A história está impressa nas paredes, em murais grafitados por artistas locais, nas músicas cantadas por grupos de rap e reggaeton, reconhecidos em todo o país. Dito isso, vamos à análise do livro. Primeiro ponto importante. Os autores, que nem aqui a Irene Vasco, ela é colombiana, e o Juan Palomino, ele é mexicano. Não são autores negros, ilustrador negros. E o porquê que eu estou falando isso? É importante a gente, sempre quando nós formos analisarmos os livros, a gente ver se essas pessoas que não brancas, principalmente, se elas não estão trazendo estereótipos racistas, seja na sua escrita, seja nas suas ilustrações. Pois, às vezes, a gente acaba pegando em algumas ilustrações traços que não são traços negroides, que não trazem representatividade nenhuma para as crianças que estão lendo os livros. Então, isso é um ponto importante. Né? Então, analisar com cautela essas ilustrações é um ponto muito importante para a gente não perpetuar ações racistas. Né? Às vezes a gente acaba nem percebendo, até mesmo lendo um livro, e aí ele tem estereótipos racistas. Então, esse é um primeiro ponto que a gente tem que olhar. Se o autor ele é negro ou negra. Depois, analisar as ilustrações, que é a linguagem não verbal, que a história ela está sendo contada através dessa linguagem não verbal, tá? Então esse é o ponto, analisar, fazer essa leitura prévia, fazer essa análise. O livro Letras de Carvão é um livro muito bom, ele traz personagens negros, né? Ele só conta a história de personagens negros, e a gente descobriu isso por conta que é um quilombo, né? Palenque é um quilombo, onde pessoas do continente africano vieram e acabaram fundando Palenque. E aí, um ponto importante para a gente pensar também é se essas histórias que nós estamos lendo para as crianças, se esses personagens negros eles são protagonistas. Às vezes a gente pega livros que tem personagens negros e não negros, e o personagem negro ele não é o protagonista. Muitas das vezes ele está num lugar de subalternizado, né? Ele está lá como faxineiro, como babá, ele não está sendo o protagonista da história. E a criança que é negra, ela não se vê ela acaba não se vendo no personagem branco, ela se vê no personagem que está subalternizado. E isso acaba não dando empoderamento, representatividade para essas crianças. Então é importante também. E esse livro não, ele traz ilustrações muito boas. E é um livro que fala sobre o processo de descoberta da escrita, né? A mãe, no comecinho, ela
quebra um estereótipo muito bacana aqui, ó, o Juan Palomino, que ele fala sobre... ele começa a ilustração mostrando o momento atual, onde que essa mãe, vendo o filho escrevendo os seus contos, ela quer contar para ele como ela começou a ler e escrever. E aqui mostra, ó, quebra aquele estereótipo que os indígenas ou os africanos, eles não tinham acesso à tecnologia e tudo mais. Aqui está falando o atual. E pode ser que não seja bem atual, porque o livro já não é desse ano. Mas enfim, então aqui mostra, né, quebrando alguns estereótipos, pô, traz o diploma, traz um ponto importante, esse signo a gente descobre lá, quem assistiu a contação, que é a carta do Miguel. Então tem toda uma contextualização nas ilustrações, né? Que a gente começa vendo o único que sabia ler era o Senhor Veloso, né? Então, que a escrita ela estava espalhada por diversos lugares, né? E aí é um ponto de partida para a primeira atividade que eu sugiro para vocês. Aqui na história, ela está falando que a escrita estava por todos os lugares de Palenque, só que as pessoas não conseguiam reconhecer ou compreender ou decodificá-las. Mas ela estava nos jornais, nas embalagens, em diversos lugares. Então, a primeira sugestão de atividade para você, seja a mamãe ou o papai que está em casa com a criança, ou o professor que quando voltar para o presencial e estiver assistindo esse vídeo, de fazer uma investigação no lugar que você está com as crianças. Depois que ler essa história, vamos pesquisar onde que tem ou até mesmo durante a história, para de ler a história e vai com a criança procurar onde que existem escrita na sua casa ou na sua sala de aula. Então, tem escrita nos aparelhos domésticos, tem nos livros, faz uma pesquisa, é uma sugestão de atividade para você, professora, que você pode até colocar no Google Sala de Aula e sugerir para o seu pai registrar com imagem junto com as crianças, deixar a criança descobrir onde tem escrita, registrar com imagem e vídeo e postar como atividade no Google Sala de Aula. Então essa é uma sugestão bacana, então é a primeira sugestão de atividade. A segunda sugestão, por exemplo, aqui tem uma embalagem, né? Ou é um bloco, certo? Né? Para mim, aparentemente é um bloco, mas enfim... existem as diversas embalagens ou símbolos, né? Nós somos cercados de símbolos. As embalagens, elas têm escritas, mas tem símbolos também. Tem os símbolos de trânsito, tem os símbolos de, por exemplo, o McDonald's, que as crianças conseguem reconhecer também. Então, a segunda sugestão de atividade é pesquisar os símbolos que tem no seu ambiente também. Símbolo do banheiro, de menina, não que isso também seja certo. Símbolo de silêncio, símbolo do próprio microfone, né? Então, quais são esses símbolos e o que esses símbolos querem dizer, né? Conversar com essas crianças e pedir para elas também registrarem, né? Por meio de imagem, áudio, vídeo, não sei. Mas é uma segunda sugestão, ler esses símbolos com as crianças para elas começarem a fazer essa leitura de mundo, que elas já fazem do jeito delas, mas de uma forma mais direcionada. Então essa é a segunda sugestão de atividade. A terceira sugestão de atividade, como a gente conversou, a gente tem os símbolos... A gente já falou um pouquinho da análise do livro, eu não vou me aprofundar mais na sugestão de atividades agora. Mas a gente tem no nosso imaginário que os povos africanos, todos os povos de origem africana, ou os povos de etnia indígena, das etnias indígenas, eles não sabiam ler nem escrever, não tinham uma forma de leitura. E eles não tinham a leitura e a forma de escrita convencional igual a nossa. Mas eles tinham os grafismos e têm os seus grafismos e seus símbolos, né? Então, a segunda sugestão de atividade é conhecer esses símbolos, os símbolos indígenas, os grafismos indígenas e seus significados, e os símbolos adinkras. Já fiz isso com o mini grupo 2 da educação infantil no SEI, gente, da crianças de 3 a 4 anos de idade. Você mostra os símbolos, não precisa ser todos os símbolos adinkras, mas você pode mostrar alguns símbolos, os mais conhecidos, eu vou colocar alguns aqui que vai aparecer aqui na tela, e aí você faz com as crianças a leitura, né? Então você mostra esses símbolos, né? Pode até contar a história do rei Adinkra se vocês pesquisarem na internet, e adaptar essa história, e aí vocês podem fazer a leitura, porque esses símbolos eles têm os seus significados, né? E aí, através desses significados, antes mesmo de você apresentar o significado para as crianças de cada símbolo, você pode pedir para as crianças fazerem uma sugestão dessa outra atividade e deles lerem o que significa esse símbolo para você. E a criança vai fazer a leitura dela. E saem coisas maravilhosas. E depois você pode fazer a sua sugestão, fazer a leitura dos símbolos, né? O significado de cada símbolo, dos provérbios que eles carregam. Então essa é uma outra sugestão. E aí dos grafismos é a mesma coisa. E aí ainda com esses símbolos adíncras, a criança está exercitando. Ó. Veja que a todo momento ela está fazendo a leitura de um símbolo. Ela pode criar um símbolo, ou primeiro dar um nome para, diferente do que aquele que significa o símbolo, ela pode dar um nome para aquele símbolo também. É uma outra sugestão de atividade. Ela dá um nome para esse símbolo que ela leu, né? E você registrar e fazer isso num painel e depois fazer uma exposição. Aí a outra sugestão, ainda com símbolos, é você pegar e pedir para a criança criar o símbolo dela. Ela vai criar o símbolo dela e ela vai dar o nome dela também desse símbolo, né? E ela vai compartilhar isso com seus amigos. Isso pode fazer em casa também, depois vocês fazerem um vídeo com todos os símbolos e mandar para todo mundo, vai ficar bem bacana. Então essa é uma outra sugestão.
Uma outra sugestão é fazer um jogo da memória. Um jogo da memória com símbolos. E aí não precisa ser só com símbolos adinkras. Dá para fazer um jogo da memória com símbolos adinkras ou com os grafismos, mas dá para fazer um jogo da memória também com símbolos que eles identificaram na sua casa, né? Seja de símbolos de trânsito, símbolos de algumas marcas, né? Dá para fazer também um jogo da memória. Fazer um jogo da memória com palavras e desenhos do cotidiano das crianças também é uma outra forma. Uma outra sugestão é fazer um pega-pega. Para aqueles que têm um espaço, né? Para quem viu a história, viu que a Gina e sua irmã, elas brincavam rabiscando as letras no chão, né? Com carvão. Então, quem tiver espaço, dá para fazer algumas letras e brincar com as crianças. Brincar de pega-pega mesmo, ou adaptar alguma outra brincadeira. E você correr, por exemplo, faz as vogais, por exemplo, no chão. Grande, né? E aí tá correndo e quando a criança parar em cima da letra, ninguém pode pegar, né? Não pode pegar. Quem estiver pegando não pode pegar a criança em cima da letra, ou pode ser a letra do nome dela, né? A vogal do nome dela. Então, essa é uma forma também, ou correlacionar, né? Casa, deixar para facilitar também, fazer o nome mesmo, casa e o desenho da casa. Igual aqui, ó, vou mostrar para vocês na imagem. E aí, ser um lugar de pique também, ó. Por exemplo, aqui a Gina, ela fez o desenho da casa e escreveu casa embaixo. Então, tem o pote, tem a planta, né? E aí, tá brincando e lá ser o lugar que a criança não pode ser pega. Ela fica ali, quando ela sair dali, ela pode ser pega. É uma possibilidade também. Ou até mesmo de brincar, de reconhecer essas letras, né? Brincar igual o Sr. Veloso brincou na história com ela, de identificando as letras a partir do nome dos objetos que as crianças conhecem. Então, é uma forma também de você adaptar essa brincadeira. E aí eu deixo uma última sugestão, que é uma brincadeira também, de vocês colocarem a brincadeira. Existe uma brincadeira africana que se chama terra-mar. Você escreve terra de um lado no chão, faz uma linha, e mar do outro. E aí, ao som do mediador, seja o professor, o pai ou a mãe, ou responsável da criança, vai falar, gritar terra, a criança tem que ficar em cima da terra. Gritar mar, a criança tem que ficar em cima do mar. E o bacana dessa sugestão é você tirar, não colocar a palavra também, a palavra toda, colocar só a letra M e de repente desenhar o mar, colocar a letra T e desenhar a terra, né? E aí a criança vai começar a compreender que a letra T é de terra, M é de mar, né? E você pode mudar, colocar outras palavras também, brincar com essa mesma brincadeira com outras palavras e com outras letras, e brincar com a criança também dessa mesma forma. Então essas foram as sugestões de atividades. Eu sei que tem muito mais, dava para fazer muito mais sugestões aqui, mas para o vídeo não ficar muito longo, eu vou parar por aqui. Se você tem sugestões de atividades, escreva embaixo se você viu outras possibilidades. E aí a gente vai criando mais e mais repertório para quem acompanhar. E se você puder compartilhar o canal nas suas redes sociais, nos seguir também nas redes sociais que é Professor que Conta, tanto no Instagram quanto no Facebook, tem a página. E para que mais e mais pais que estejam nas suas redes sociais também possam ter acesso e consigam estar desenvolvendo algumas atividades com as crianças também na sua casa, e mais professores também para ajudar nesse momento difícil. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam bem, se cuidando, e deixo um grande abraço e um beijo aqui para vocês, do Professor que Conta.